Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Pode Cura, mais um episódio onde nós temos uma conversa franca entre amigos, uma conversa honesta sobre terapia, visão de mundo, constelação familiar, saúde mental e caminhos reais de transformação. Aqui a sintonia é a consciência. Eu sou Matheus Santos, terapeuta desde 2009, e ao longo desses anos acompanhei milhares de pessoas nos seus processos de crescimento pessoal. Vamos lá, hoje temos aqui, mais uma vez, meu querido amigo Matias Bronk. Fala aí, Matias, nosso assunto hoje é relacionamento de casal. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, querido. Sim, a gente tinha falado já sobre alguns temas, não? Sobre também esse aspecto das relações e conflitos, e deixamos um espaço aqui para falar principalmente do, talvez, relacionamento mais relevante ou importante para nós enquanto adultos, né? E Bert Hellinger, bem, falou muito, como você sabe, desse assunto, o assunto que é um assunto que leva, talvez, essa ideia do conflito a um lugar mais real, mais no nosso cotidiano, que é como que nós estamos, na verdade, lidando com essa outra pessoa que nos conhece, com a qual convivemos, com a qual talvez até temos filhos, e aonde nos leva, na verdade, tudo isso que o relacionamento de casal nos traz. E como isso é um tema muito grande em si já, né, a gente está começando a falar sobre isso hoje, Matheus, mas vamos ver até que ponto vamos chegar hoje. A primeira coisa que eu queria falar é que eu gosto de dar uma imagem, às vezes, às pessoas e falar que eu e você somos um conflito ambulante. O conflito começa porque eu sou filho ou filha de um homem e de uma mulher. Eu não sou apenas a filha ou filho de uma mulher ou de um homem, tá? E às vezes as pessoas pensam um pouco nessa questão até genética, 50%, né, de uma parte, 50% da outra. Mas aí eu te pergunto, né, Matheus, a grande pergunta às vezes é, mas qual porcentagem? E o que essa porcentagem, na verdade, carrega? E se isso é verdade? E você conhece uma amiga minha, que foi também uma professora durante a sua formação, que é a Angélica Oliveira, e ela às vezes dá essa ideia, né? 50% do esperma, ou 50% de óvulo, como é que funciona isso? Quer dizer, se é todo o esperma e todo o óvulo necessários na concepção, o que eu sou então? E se eu sou tanto pai quanto mãe e também sou diferente dos dois, e não sou igual a nenhum dos dois, porém carregando tudo que ambos trazem para mim, se eu entro numa relação com alguém, essa outra pessoa também traz essa mesma questão, porque essa outra pessoa tem um pai e uma mãe. E nós viemos de um relacionamento de casal, ou seja, por mais breve que ele tenha sido, mas foi esse ato, essa criação da vida, que vem de duas pessoas, nunca vem de uma pessoa só. Talvez fosse um pouco mais fácil se fosse uma pessoa só, né? Geração espontânea, sei lá. Mas é muito importante, talvez, um pouco perceber como nossa própria dualidade, a nossa própria, digamos assim, tensão interna entre polos ou entre extremos tem a ver com essa ideia. Sim, fala mais, continua um pouco mais, estou gostando de ouvir. Você está gostando de ouvir, né? Um, e uma das coisas que eu vejo, por exemplo, agora que, né, você e eu já estamos casados, inclusive, há um bastante tempo já, é perceber um pouco quais são os conflitos que aparecem de novo no meu relacionamento. Quais são os conflitos que eu tenho, por exemplo, e que Bert Hellinger, obviamente, reconheceu também já da psicologia anterior, só que dando uma outra perspectiva a isso, porque eu sou, como filho da minha mãe e do meu pai, minha relação com minha mãe e minha relação com meu pai também reverberam no meu relacionamento com a minha esposa, no caso, ou com a minha companheira. E antes, sabe, eu não tinha isso muito claro.
Porque muitas vezes falamos, principalmente da nossa mãe, como esse início da intimidade, o início daquilo que é tão relevante, mas ao mesmo tempo eu vejo, por exemplo, que tanto minha relação com minha mãe, quanto minha relação com meu pai hoje, falam muito mais de como eu me relaciono hoje com a minha esposa, né. E isso por bem e por mal, ou seja, eu não estou falando aqui de uma característica única, né. E isso também acontece muitas vezes na relação com o companheiro, né, e talvez você já entrou nesse ponto, mas eu também talvez já tenha entrado nesse ponto de dizer para o outro, né: "Ah, agora você está falando que nem seu pai. Ah, agora você está falando que nem sua mãe. Você está fazendo a mesma coisa como os seus pais ou como alguém dos seus pais". E isso já é algo que Bert Hellinger observava sobre, né, de onde nós viemos, né, e como somos sempre, de alguma maneira, puxados um pouco para trás por esse coletivo, né, que é a nossa família de origem e que tem realmente um poder sobre nós. Isso me influencia muito, minhas crenças, meus valores, que eu nem tenho necessariamente claros. Eu não tenho que saber que algo é melhor ou pior. Na hora que minha esposa, por exemplo, né, em relação às nossas filhas, ela promove uma ideia, ela tem uma outra ideia do que eu conheço da minha casa e da minha história familiar, a minha primeira reação é rejeitar isso. É impressionante. E só num segundo passo, às vezes, quando a minha esposa me explica, né, por exemplo, por que que faz mais sentido, por que que seria uma boa ideia fazer assim, eu começo né, internamente relaxar um pouco mais e falar: "Ah, talvez isso seja uma boa solução para a nossa família". Porque nossa família, assim como nosso relacionamento, não é o mesmo, não é igual. E talvez isso seja uma segunda etapa de refletir, Mateus, né, hoje, se eu apenas penso na repetição e como evitar essa repetição daquilo que aconteceu, por exemplo, entre meu pai e minha mãe, que é um ponto, né? Porque aí eu quero ser melhor, eu quero fazer tudo melhor do que eles fizeram, porque eu falo, não, eu não vou ser igual a minha mãe, eu não vou fazer como meu pai fez. E esse é um ponto. O outro ponto é como que eu reconheço em mim que, sim, a dificuldade que eu, por exemplo, vi entre meus pais, ou a dificuldade que eu tive na relação com eles, se reflete agora nessa relação de hoje, onde eu sou um adulto, por exemplo, eu não sou mais um menino de 5 anos, ou onde ela, minha esposa, no caso, também é uma adulta e não é uma menina que passou pelo que ela passou, né. Mas isso é muito importante que nós reconhecemos que isso pode acontecer, eu posso ter vários momentos de regressão, tá. Então talvez não seja eu o único, né, mas eu posso ter vários momentos onde eu sou lançado lá para trás. E eu me lembro, né, daquilo que aconteceu, como foi para mim, né, e aí pode vir toda a resistência, toda a dificuldade também, para eu me relacionar com alguém que não é como alguém da minha família e muito menos, né, como meu pai ou minha mãe foram ou são. Eu acho isso é muito interessante. Para mim, esse caminhar de se conscientizar disso, né, perceber o que é uma programação, que é aquilo que a gente traz como bagagem dos nossos pais, o quanto isso influencia no relacionamento, é um movimento de consciência mesmo, de conscientização, de acordar, né? Porque a gente percebe assim, nós enquanto filhos dos nossos pais, e isso para todas as pessoas é assim, a, o pertencimento ele é uma base muito forte, muito forte. Esses dias eu atendi uma pessoa que, aos 7 anos, ela mudou de cidade, a mãe pagava para uma pessoa ficar com ela e levar ela para a escola, porque a família era do campo, né? A família era de fazendeiros, e a mãe queria dar um futuro melhor, levou a filha para morar na cidade. E você imagina que até hoje esse evento é uma marca de separação dentro dela que se reverbera em todos os relacionamentos que ela vive. E tem momentos em que a pessoa entra nessa idade de 7 anos e olha para o mundo sobre aquela perspectiva. Uhum, Então, conhecer essas marcas e perceber que existe essa necessidade de lealdade
de cada um de nós com a própria família, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa que tem uma outra vivência, uma outra bagagem, outro jeito de ser, outros valores, e é natural que os conflitos apareçam, né? É natural. E aí eu acho que o que vale, que é o que faz crescer, é como é que a gente lida com cada um desses conflitos. Então, isso eu acho que é um grande plus, assim, uma grande luz do trabalho do Bert Hellinger, sabe? De, tipo assim, não é só resolver, é entender o que acontece, é perceber o que acontece, perceber quando você está repetindo e quando você pode fazer diferente. Não para rejeitar o que foi, mas como uma forma de ser independente, de crescer, de tudo bem você pertencer distante, né? Você pertence, você não deixa de pertencer, mas você pertence a um novo jeito de sistema, que é isso que você falou, que é eu e a minha esposa e os meus filhos e a nossa nova família, que a gente cria a nossa nova cultura. Sim, isso. E você falou de 2 pontos muito importantes. Primeiro, essa impossibilidade do novo existir na família de origem. Ou seja, o novo é aquele movimento sobre o qual já falamos um pouco quando falamos, talvez na nossa primeira live, né, sobre consciência pessoal. Ou seja, existe algo que acontece conosco, né? E essa observação é que uma vez que saímos mesmo dessa zona de influência, onde esse poder, que não é um poder consciente dos nossos pais sobre os filhos. Muitas vezes eles não têm, mas nós somos muito sensíveis a tudo isso que nossos pais fazem, falam, como se comportam conosco. E eu lembro, por exemplo, um evento da minha própria história familiar, que era minha mãe trazer meu pai para o primeiro almoço, um, onde ele conheceu os futuros sogros. E esse evento já foi em si, né, trazer o parceiro para dentro desse campo familiar é um desafio. É um desafio porque eu trago algo de fora, eu trago alguém de fora, e todo o campo familiar vai dizer, ok, ele não é como nós, ou ela não é como nós. Não é. É. Ou seja, né, a não ser que seja uma família, enfim, onde existem práticas que também, para a preservação da espécie, se faziam que primos e outras pessoas que eram mais ou menos da família distante, mas mesmo assim, é alguém que não é como nós. E para o sistema, e por isso é bom você falar do pertencimento, é uma ameaça. É sempre uma ameaça. Não é alguém como nós, ele não pensa como nós, ele não se comporta como nós, e nós não conhecemos ele por não fazer parte da nossa história. Então, essa rejeição e essa brincadeira que fazemos, né, família do sogro, genro, nora e sogra, genro e sogro, e todas essas ideias, na verdade, remetem exatamente a essa sensação que nós temos. Porque é onde famílias, de certa maneira, se encontram, se conectam, mas o que se cria entre os dois no casal é novo. É novo. E o novo sempre vem com uma culpa. Isso foi o que Bert Hellinger falou e observou. A culpa de que eu não sou mais tão leal e tão integrado naquilo que antes me dava segurança, que era ser, né, filho dos meus pais, neto dos meus avós, sobrinho dos meus tios, etc. Ou seja, toda essa integração inicial que na nossa infância nos dá essa estrutura e essa segurança, quando nós começamos a sair para fora, conhecendo gente diferente, né? Você também e eu, mulheres diferentes de outras famílias, isso é para nós também algo que gera insegurança. Ou seja, nós ficamos inseguros. E a outra pessoa também, e por isso que falamos desse momento do casamento, desse momento quando nós vamos, né, enfim, oficializar uma união, que todos ficam nervosos, todos ficam com um certo medo, porque a partir desse momento eu estou me comprometendo com algo novo que eu também não sei como será. E é um risco que eu corro. Eu corro o risco de me afastar, exatamente isso que você falou, me afastar cada vez mais dessas ideias, desses valores, e eu vou criar algo novo, algo que eu também não sei como será, porque são duas pessoas fazendo algo novo juntos. E eu acho que esse é um ponto muito importante, né, Matheus? Porque eu sei que no Brasil, principalmente, em outros países latinos,
ainda existe muito mais essa noção, talvez, que, né, um final de semana nós vamos para a casa dos seus pais, outro final de semana nós vamos para a casa dos outros pais, e existe uma maneira de manter um certo contato com a família de origem, também, inclusive, quando nascem os filhos, porque existe uma necessidade, esse convívio familiar, e existe também essa compensação, um pouco para a sua família, um pouco para a minha, né? E quando isso não existe, como no meu caso, ou talvez até no seu, porque a família já, né, foi para vários lugares, não moramos mais na nossa cidade de origem, talvez nossos pais estejam separados, também não moram mais juntos, nossos irmãos não moram mais no mesmo país, várias dessas realidades de hoje, né? E vemos que ali, às vezes, esse espaço que nós criamos nos dá liberdade para fazer algo diferente e novo, né? Como você e eu temos feito. Só que, e isso agora é interessante, tá? Mesmo assim, aquilo que está em mim, aquilo que está em você como estrutura biológica tem seu efeito. Então, essa lealdade não é algo que nós podemos ligar e apagar, não é um botão. Por isso que é importante você falar desse atendimento, porque não é uma solução nesse sentido de que eu tenho que resolver isso, então que, né, deixar isso para trás e etc. Essas ideias que as pessoas têm, né? Mas como que eu integro isso mais? Como que eu compreendo isso mais, até para me comunicar com outra pessoa, falar assim, você sabe por que eu estou falando isso? É porque meus pais sempre falavam disso, sabe? Ou você sabe que eu tenho dificuldade com isso, porque lá em casa, quando eu era menino, assim acontecia. Ou seja, às vezes nós podemos negociar esses novos valores na família quando nós integramos que agora eu me dou conta, isso vem lá de trás. Eu me comporto como um menino de 5, 6, 7, 8 anos, porque lá aconteceram várias coisas, né? Não só aquele acontecimento único, mas vários acontecimentos que me impactaram, né? E às vezes nós precisamos de bastante tempo na relação, e isso talvez seja um segundo passo aqui na nossa conversa sobre relacionamentos de casal hoje em dia. É, é difícil, é difícil se entregar para o outro, e o outro representando esse novo, e dizer, olha, isso eu conheço, isso que estamos agora vivendo, eu não conheço. E tudo que eu sei, eu só sei de lá. Eu sei lá do meu passado, mas eu não sei como aplicar isso aqui agora. Tudo que eu vou aplicar aqui agora é só uma repetição. Mas fazer algo novo, né, Matheus? Ele requer um outro processo que muitas vezes passa por essa parte nossa, que por um lado tem a integração do passado e dos pais, tomar os pais, como Bert Hellinger dizia, mas ao mesmo tempo dizer, né, eu e você, tal como somos, e olhando para frente, para o futuro, né? E isso para mim é como se fosse uma dança, sabe? Uma dança, porque isso não é algo fixo, algo que sempre vai funcionar, não é, né? E eu acho que você já sabe disso, eu também já sei disso, porque já estamos em relacionamento bastante tempo. Porque nós não olhamos para o relacionamento como uma linha reta, como nós falavam antigamente, né? Você casa, você tem filhos, depois você compra casa, depois todo mundo vai crescendo, os filhos vão sair de casa e até o fim da vida, né? Hoje nós vemos outras dinâmicas. E eu acho isso uma coisa bem importante para falar de casal, que ficar juntos é um feito. É um. Eu lembro disso de uma mulher que uma vez me falou: hoje nós fazemos 40 anos de casados, Matias. É uma vitória. É uma vitória. Nós conseguimos passar por tudo que passamos, né? E estamos juntos até hoje. Estamos nos acompanhando até hoje. Tem uma imagem que eu não me lembro qual é o livro do Bert, mas eu uso isso como até um exercício para as pessoas e funciona muito bem, sabe? Ele diz assim, que quando um casal se encontra e decide ficar, é como se eles se encontrassem diante de um grande rio e cada um do casal está na beira desse rio com a sua mala, com a sua bagagem e atrás dele as suas famílias olhando. E isso é muito forte, porque cada pessoa com a sua bagagem, com a sua lealdade, com essa ligação da família,
sente muito forte essa atração para aquilo que foi. Porque até agora o que funcionou foi isso. Até agora o que me trouxe até aqui foi isso que nós vivemos, né? Eu digo isso, até é um conceito de valor que eu tenho, eu não tirei isso de nenhum livro do Bert, mas é um conceito de valor que eu tenho que valor para alguém é aquilo que a minha família fez que deu certo e trouxe o meu clã até aqui. Então, até o jeito de tampar a pasta de dente, ou o papel higiênico, ou coisas É, básicas, sim, são valores para a pessoa que, se não faz daquele jeito, eu estou deixando de pertencer. Na minha família deu certo assim, e a gente faz assim aqui, sim, né? sim, E aí, a imagem desse casal diante do grande rio é: quem é o primeiro a ter coragem de soltar a sua bagagem e entrar dentro desse rio para ser conduzido por uma força maior, que é o que o casal precisa fazer muitas vezes para se decidir um pelo outro e falar para a família: olha, valeu, até aqui deu, agora eu vou em frente, né? Então isso é um movimento grandioso desse ponto, em que o casal precisa se olhar para a família e falar: olha, eu vou entrar no rio e eu vou seguir até onde for necessário, até onde for permitido. sim. E aí o casal ganha uma força porque ele se une à correnteza desse rio. Então é uma imagem que eu acho muito bonita, eu uso isso em alguns momentos em atendimento de casal. Sim. E é uma imagem muito boa, né, Matheus? E ao mesmo tempo existe uma outra imagem que talvez seja até complementar isso que você está falando. É como nós nos aproximamos, né, cada um, e como nós acompanhamos cada um. Porque nessa imagem de Bert Hellinger do casal, ambos estão lado ao lado. E no casal, o interessante é que nesse, né, amor à primeira vista, né, Bert Hellinger até fala isso. A atração que nós sentimos pelo outro, essa época que todos se lembram de estar apaixonado, de estar muito envolvido com o outro, é como se eu não visse bem a outra pessoa, né? Eu tenho uma imagem e que essa pessoa me traz também, que é a mesma coisa como eu também tenho efeito sobre ela, ela tem efeito sobre mim, e nós somos encantados, nós somos literalmente tomados por algo mais forte, e na nossa união isso se fortalece. Tanto que ele fala da importância do sexo, o sexo vem antes. O sexo e a união física aumentam, né, essa vontade, esse desejo, em primeiro lugar, de estar junto. Mas depois tem uma transição da qual poucos falam, e que é esse momento de entrar realmente no rio, porque eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. Porque como que podemos estar juntos, continuar juntos, sendo que ambos somos levados por essa corrente de vida que, por mais que essa bagagem, essa família vai, de certa maneira, sendo integrada, talvez ficando mais leve, porque eu me trabalho, eu vou em constelação familiar, eu faço terapia, eu cuido de mim, né, porque você não tem como cuidar de mim, mas eu cuido das minhas coisas, dos meus assuntos, mas enquanto isso, eu também te acompanho, e você me acompanha. E uma das coisas mais bonitas, uma vez, que minha mulher já me falou foi, quando eu estava, enfim, uma crise, uma dificuldade, foi assim: eu sinto muito que você tá assim, eu te amo, né? E só. Porque esse é o amor claro. O amor claro é dizer: eu reconheço você assim como você é, e eu amo você. Eu não amo isso que pelo quem eu me apaixonei, porque pelo quem me apaixonei não era você toda, não era você todo. Eu me apaixonei por uma imagem, né? Por isso que Bert Hellinger fala do amor à segunda vista. O amor à segunda vista, na verdade, é onde casais, né, normalmente, via de regra, conseguem amadurecer e crescer juntos e seguir, inclusive, juntos, porque é como se nós passássemos da paixão, da fase do enamoramento, essa ideia de que, né, eu fico totalmente encantado, enfeitiçado, e também minha própria energia, que eu tinha no início, ela vai baixando, e não só pela idade, mas depois de 2, 3 anos, isso tudo diminui.
Porque não tem mais tanta novidade nesse sentido, não tem mais tanta coisa diferente. E nós começamos a notar, essas coisas que eu gostava muito de você porque eram tão diferentes, agora me incomodam. Essas coisas pelas quais eu te escolhi, agora me dificultam, né? Porque você não tampa, né? Pasta de dente, deixou de novo na pia, e você de novo deixou o rolo de papel higiênico invertido do jeito que eu não gosto, e você deixou sua toalha, né, jogada na cama, ou seja, todas essas coisas do convívio, essas pequenas coisas que, total, eu concordo com você em 100%, são sinais claros da nossa educação e de onde viemos, absoluto. E sabe uma coisa engraçada, Matheus? Assim, eu lembro do tanto que quando nós fomos conviver, minha esposa e eu, porque uma coisa que um amigo meu dizia, né? Amar é muito bom. Vai conviver, vai morar na mesma casa. Vai morar na mesma casa, porque casar para mim é isso. Casar para mim é vai morar na mesma casa, dormir na mesma cama, comer a mesma comida, limpar prato, lavar roupa, tudo isso juntos. Porque é nesse momento que o grande desafio é tudo é diferente. Aqui não é minha casa, aqui não é sua casa. E aqui não é a casa da minha mãe e dos meus pais, e aqui não é a casa da sua mãe e dos seus pais. Aqui agora é nossa casa. Como que funciona essa nossa casa com coisas suas e minhas? E agora, né, já num outro momento, e o nosso filho ou a nossa filha. O que acontece então com esse novo ser que acabou de chegar? E quais são, então, né, Matheus, os valores que valem mais e que são mais relevantes e mais importantes, né? E não entrar nessa luta de poder é difícil. É difícil, porque nossa boa consciência, essa consciência que, né, nos leva a essa lealdade inconsciente e, ao mesmo tempo, eu também digo, Matheus, sabe, nós não temos um super poder para cortar isso ou para esquecer disso. Isso toma conta de nós. Toma conta de nós. E viver e enxergá-lo é esse caminho para o amor claro. O amor claro que eu digo, não, mas você não é como eu quero. E você não é da mesma família. E muitas outras coisas são importantes para você que não são importantes para mim. Como que negociamos? Como que convivemos nessa nova casa com essa nova família? E isso, meu Deus, assim, eu acho que se fala muito pouco, ou pouco demais, desse desafio. E eu acho que pessoas hoje, pessoas mais novas que eu e você, sentem esse medo. E sentem o tanto que isso é um risco. O tanto que é arriscado dizer, eu entro na corrente da vida contigo e eu não sei o que vai acontecer conosco. É isso mesmo. Eu olho assim, sabe, para a origem do relacionamento, né? Porque quando é que começa um relacionamento? Quando o outro percebe em si uma falta, e isso é importante saber, né? O homem busca na mulher aquilo que lhe falta, e a mulher busca no homem, isso em relações heterossexuais, aquilo que falta a ela. Então, é uma busca de uma falta. E dentro dessa busca dessa falta, quando tem um encontro, por a pessoa inconscientemente perceber que tem uma falta, eu preciso buscar algo, as pessoas projetam ideias de como deve ser, e essas ideias E, projetadas, às vezes, são aquilo que você falou lá no começo, no relacionamento com meus pais, o que eu conheço de amor, mas e às o vezes que, são e o que faltava lá atrás. o que falta lá. Exato. E aí, quando essa pessoa encontra, a primeira coisa que vem, será que é ele? Será que é ela? Esse será que é ele, será que é ela? É aquela névoa, que é isso que você falou, né? Essa magia, esse encanto, é uma névoa de perfeição, porque parece que eu encontrei aquilo que me faltava. E essa névoa de perfeição eu acho muito interessante, porque nesse começo de relacionamento, as pessoas não veem defeitos um no outro. É perfeito. E sente aquele frio na barriga, né? As borboletas no estômago, e fica com aquela sensação, eu vou encontrar essa pessoa e tal. E quando passa esse tempo que essa névoa se desfaz, aí
é o momento que a pessoa começa a ver os defeitos, começa a ver as falhas, fala, peraí, não era bem isso que eu estava pensando, né? E aí entra isso que você falou do amor à segunda vista, que eu acho muito bonita essa ideia, que é a decisão pelo outro, sendo do jeito que ele é, fala assim, com esses defeitos, eu me decido por você, né? Você tem isso, você tem aquilo, mas eu olho para você. É isso que você falou. Sim, Esse à vista é esse movimento onde o amor se estabiliza e as pessoas começam a caminhar juntas e você foi falando assim, me lembrei, tem uma música do Guilherme Arantes, ela não é muito conhecida, mas meu pai, ele gostava. O que é saber amar, se não um caminho para crescer? Nunca descuidar que o outro também cresça por você. Ou seja, não tem como. O relacionamento é um caminho de crescimento. É um olhar um pelo outro e acompanhar, mesmo nas suas dores, mesmo nas suas dificuldades, nesse decidir ficar junto, eles se desenvolverem por um objetivo. Porque eles se encontram na busca do que falta, né? Isso eu acho muito bonito isso, porque o casal ele se encontra na busca do que falta, mas eles criam um objetivo em comum. sim. Esse objetivo em comum, nesse caminhar em comum, na verdade, não são só um homem e uma mulher juntos, são dois sistemas se encontrando ali e tomando uma nova forma. Então, acho muito, é algo filosófico assim muito bonito desse Sim. trabalho. Sim, e essa complementação é interessante também, porque você estava falando sobre isso, é que muitas vezes o próprio Bert Hellinger dizia, né, ou seja, o que falta em um sistema, o que falta no sentido de que muitas dinâmicas, comportamentos, também pessoas mesmo, onde falta algo, e essa componente é essa pessoa de fora, não é alguém da família, é alguém de fora. E É, essa pessoa que traz algo de fora, e agora eu vou te contar outra coisa interessante, porque quando nós encontramos aquilo que supostamente realmente falta no sistema, nossa reação, por mais que essa coisa que a pessoa traz, o comportamento, o valor que ela traz, seja positivo, eu posso rejeitar. Eu posso sim, rejeitar porque né, eu sou filho dos meus pais. E se, por exemplo, minhas crenças, meus valores, essas dinâmicas familiares, né, tomam de novo conta de mim, minha lealdade, meu amor cego, o pertencimento, porque isso não para, isso não para. E isso é um ponto importante também, Mateus, é que não é exatamente uma decepção, é uma desilusão. Eu deixo de me iludir, eu vejo você como você é, eu não me iludo mais. E isso cria uma outra confiança no outro. De dizer, eu te conheço. Né? Às vezes você sabe disso, né? Às vezes a gente pergunta a nossa esposa e a nossa esposa já olha para nós e fala assim: não, não vai dar certo. Ou ela nos diz: não, vai lá, vai dar certo, legal. Né? Porque essa pessoa já passou dessa névoa contigo, ela já passou por tudo isso contigo. E você sabe que ela te enxerga. Ela te vê como você é, inclusive com todos os defeitos. E eu acho que isso é muito interessante, porque, por um lado, tem uma complementação e tem uma humanidade também. A humanidade que diz: ninguém, literalmente ninguém, nem você, eu, ninguém, é perfeito, porque na perfeição não deixamos de ser humanos, né? Não somos mais humanos perfeitos. Ou seja, a condição humana é sermos imperfeitos e incompletos, e na parceria, nessa parceria que se estabelece no casal na segunda vista, no amor à segunda vista, é, eu confio, eu confio. Isso não significa que tudo vai ficar bem, mas eu confio. Eu confio em é, alguém que me conhece hoje mais que os meus pais e que me acompanhou na minha vida adulta mais que alguém da minha família de origem. E por isso que essa nova família, essa nova parceria, esse novo casal, essa vida de casal, ele se desenvolve e ele traz algo para o mundo que é novas ideias, novas perspectivas, crianças com novos valores, novas ideias, novas perspectivas. Ou seja, é como se fosse a própria natureza dizer: ok, nós não vamos ficar no mesmo, porque o mesmo não é aquilo que precisa. O que precisa é talvez algo que falta aqui, né, nesse sistema também,
e algo que vai se desenvolver. E quando eu olho para minhas filhas, existe uma integração das duas coisas. Coisas, por exemplo, que eu ainda faço, que vem do meu sistema familiar. Eu acabei de presentear minha filha mais velha com a mesma coleção de livros que meu pai, criança, já lia, e ela adorou, né? Ou seja, existe isso também, existe uma E é continuidade. fundamental para a formação da Sim, saúde mental. Isso é sim. fundamental. É a cultura familiar. E a minha filha sabe de onde ela vem, ela sabe quem ela é, ou seja, é uma questão da nossa identidade também que é importante, no pertencimento. E a outra questão é, ela é livre. Ela é livre para fazer as escolhas dela. Isso não significa que ela realmente vai ser livre de tudo que tem a ver com a família, etc. Mas isso aí é questão para ela resolver ao longo da vida, né? Do mesmo jeito que eu e você estamos fazendo isso, né? Estamos no processo de fazer isso. E eu acho que outra coisa, Matheus, importante de falar para as pessoas, assim, pessoas que estão falando assim, ah, não, é só segundo amor à segunda vista e tudo vai ficar bem. Eu escolho todo dia, eu decido todo dia ficar, Uhum. ficar, e dá trabalho ficar. E dá trabalho ficar acompanhando uma pessoa que é diferente de mim, que tem ideias diferentes de mim, que tem valores diferentes de mim, que eu amo e com a qual eu sei que coisas em mim começam a surgir, se desenvolver, integrar, processar, abrir, desafiar muito, né? E isso é interessante, sabe? Porque ficar com o outro também é desafiador. Desafiador no sentido de eu estou aqui de novo contigo discutindo a tampa da taça de dente, ok, tudo bem. Ou o papel de higiene, às vezes coisas mais importantes, coisas sobre dinheiro, coisas sobre a casa, sobre os filhos, mas isso é, né, algo que continua. E eu acho que hoje, né, as pessoas não se dão muito conta disso, Matheus, que tanto que isso dá medo, como dá medo ter filhos, dá medo, sim. Como que podemos oferecer às pessoas essa visão, né, de Bert Hellinger a dizer sim, e vale a pena, e vale a pena. Ou seja, nós somos nós hoje, porque estamos vivendo um relacionamento de casal e já reconhecemos nossos outros relacionamentos de casal anteriores ao nosso relacionamento, que é uma outra questão de Bert Hellinger que eu também, isso foi muito importante para mim, sabe? Antes de conhecer a minha esposa, reconhecer todo mundo que veio antes dela, reconhecer as minhas relações, reconhecer que tudo isso foi importante para mim. Eu cresci com todas essas pessoas, essas mulheres que me acompanharam e que eu acompanhei. E que nem sempre, né, foi fácil, nem sempre durou muito tempo, muitas vezes foi difícil, mas com cada uma eu avancei um pouco também nesse rio da vida, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante de ver, tem tudo isso, porque assim, nem todo relacionamento é para a vida toda, né? Mas o caminho de completude, ir se completando, de ir se inteirando, ele é contínuo. Então, algumas pessoas que a gente se relaciona têm uma função de gerar ali uma completude, de algo daquela pessoa ficar em nós. É o que estabelece o vínculo também, Sim, né? Não é só a relação sexual, a relação sexual ela é fundamental para o estabelecimento do vínculo, mas quando fica algo do outro em mim e meu no outro, isso forma ali um vínculo mais forte, né? Então, quando tem esse relacionamento, e os primeiros vínculos são os mais fortes, mas tem uma coisa que eu acho mais interessante dentro disso, que é a gente mede a força do vínculo pela dor que ele causa na separação. E isso é uma coisa paradoxal, né? Porque às vezes a pessoa está junto e não tem ideia da força do vínculo dela. Mas no momento de separação, quando termina um relacionamento, dói mais, porque ali teve uma troca maior. Ali algo ficou, ali algo foi projetado, ali algo foi vivenciado junto, que permanece dentro de cada um ao longo da sim, existência. sim. E acaba dando isso dentro dos relacionamentos. E isso também é notável naquelas pessoas que sofreram muito nos seus relacionamentos anteriores
e tem dificuldades de se entregar num novo relacionamento. Exato. E eu Bem, digo, a pessoa que está com dificuldade de se entregar a um novo relacionamento, na verdade, ela ainda olha para o relacionamento passado, porque pelo que aconteceu, e muitas vezes justifica o tamanho da dor que a pessoa sentiu e do que ela sofreu, ela sem perceber está projetando nos próximos relacionamentos uhum, aquele lá. uhum, E se for assim de novo? E se for assim? Eu já sei como é que funciona um relacionamento, eu já sei que isso é assim. E a bem. pessoa está dando e, na verdade, inconscientemente, até buscando aquele relacionamento. Então, E, alguns momentos e da tem esse resolução. tem exatamente o ponto que você já falou, que é eu quero ou totalmente diferente, o contrário disso, né? Ou nunca mais quero estar com alguém assim. Na verdade, isso é o que Bert Hellinger diz, reconhecer o que é e incluir a inclusão, ela também acontece exatamente com esse ponto. E é muito bom que você está dizendo sobre isso. Um terapeuta amigo meu que já faleceu, ele falava, ele tinha uma regra que era dele, mas assim, o mesmo tempo que você ficou com alguém, é esse tempo que se requer. Quanto mais tempo você ficou com alguém, é esse tempo de requer, de processamento, integração e de uma separação no sentido até energético, né? Ou seja, uma pessoa que ficou 5 anos com alguém, 6, 7, 8, não é que, né, de noite para o dia que esse vínculo que é tão profundo se desfaz ou simplesmente desaparece. E, através desse exercício que Bert Hellinger trouxe, do reconhecimento do lugar de quem veio antes, também de parceiros, parceiras que tivemos, nós estabelecemos uma linha, uma linhagem mesmo, de pessoas que estiveram conosco e cujas contribuições nos possibilitaram, inclusive, a ficar e estabelecer relacionamentos mais maduros. Então, coisas que aos 16 anos, ou aos 18 anos, ou 20 anos, nós não tínhamos consciência ou capacidade, que às vezes pode acontecer, mas muitas vezes não é possível. Total, total. Acho muito. Isso são reflexões muito válidas, né? Muito válidas para as pessoas perceberem assim como é viver o relacionamento. Porque também a pessoa ficar e se acostumar a ficar sozinha e ficar com medo impossibilita de viver todas essas outras coisas, né? Eu acho que existe um trabalho a ser feito com cada uma das pessoas também para elas perceberem e aprenderem com cada relacionamento, né? E sair dessa projeção do, ai, se acontece de novo, eu só escolho homem assim, eu só escolho mulher assim, só encontro pessoa assim. E muitas vezes é mais fácil ficar sozinho do que entrar num relacionamento, e eu falo isso para as pessoas porque, eu quero um relacionamento que a gente tenha paz, eu quero um relacionamento onde a gente seja parceiro, quero um relacionamento onde a gente combine. Eu falo assim, olha, eu tô casado há 20 anos, e a minha esposa é completamente diferente de mim. Então, Sim, assim, sim, eu não sei se eu sou a pessoa certa, porque a gente é tão diferente e aprendeu a se dar bem e se escolher e querer ficar junto, apesar de tudo isso, que eu acho que a pessoa querer alguém que seja tanta sintonia, não sei se dura tanto, porque a pessoa se incomoda com aquilo também. Então, o problema não está no relacionamento, está em si mesmo, né? Na sim. forma lida com o outro e viver um relacionamento amoroso. Eu indiquei isso para um cliente esse final de semana. Tem tipo uma pessoa, eu indiquei para a pessoa, falei, olha, o que eu te convido é experimentar o amor nas suas diferentes formas de viver. Cada pessoa tem uma forma de apresentar o amor. E você viver o amor no relacionamento é aprender uma forma de amar. Uhum, E forma de amar te alimenta o suficiente para você falar: nossa, que bom. Mas o que você precisa perceber é isso, é o amor fluindo entre vocês, sim. né? E uma coisa que eu acho muito legal, Matias, que para mim foi uma grande sacada do Bert também, é ele dizer assim, que o amor começa no tomar. Porque para as pessoas parece que assim, eu quero dar amor, o amor começa assim, mas não começa. Porque se eu quero dar algo para alguém, mas se essa pessoa não tomar, o nosso relacionamento não começa. Exato.
o amor começar no tomar significa assim, eu quero começar o relacionamento te reconhecendo e valorizando aquilo que você tem para me dar. Exato. Exato. Começa, senão o relacionamento acaba. E isso é uma Né? coisa que minha esposa insistiu muito em mim, e isso foi um dos primeiros problemas que eu, por exemplo, tive nesse relacionamento com a minha esposa, foi me dar conta como era difícil para mim deixar alguém entrar aqui e dizer, nossa, obrigado por você me dar tanto e fazer essas coisas que é super estranho e eu nunca tive isso assim, e agora que eu tô tendo isso, é bem difícil. E eu disse isso pra minha esposa: "Olha, é difícil às vezes. É às vezes difícil pra mim, né, Matheus? É muito bom você falar disso, porque é como se algo muito bom, também pode ser algo que, pela minha própria história familiar, minha boa consciência, né, eu tenho dificuldade em tomar, eu tenho dificuldade em tomar coisas boas, coisas muito, inclusive, né, vou dizer assim, gostosas, prazerosas, agradáveis, porque isso, né, para mim é novo, é diferente. Do mesmo jeito que para minha esposa, que ela me disse, né, minha esposa me elogia bastante. Uma coisa que minha mulher faz que eu também, eu fico muito estranho para mim. Ah, e ela fala assim: "Ai, você é tão organizado. Ai, que bom que você é tão organizado, porque na minha vida, isso não era algo importante. E agora eu tô aprendendo contigo, eu aprendo muito contigo", ela disse para mim. Aí eu penso assim: "Será?" E eu aprendo porque minha mulher sabe tomar, e ela aproveita tudo, ela aproveita mesmo, sabe. Ela é um tipo de pessoa que dá gosto de ver, é como pessoa que preparou comida e você vê alguém comer a sua comida. É um pouco isso. Eu também adoro a comida da minha mulher. Mas é um pouco isso, tomar isso também, reconhecer o quanto que é bom, quanto que é talvez muito diferente, outro sabor, outra cara, outra coisa, mas é bom. E o amor, eu acho que tem muito a ver com isso também, né, Matheus? Como é difícil às vezes se entregar um para o outro nesse tomar. E se é muito louco, né? Eu me dou a você tomando, eu me dou a você, eu me entrego a isso que você está querendo fazer, a essa comida, presente, passeio, proposta, pode ser qualquer coisa, né? E assim, eu tenho me pegado muito dizendo não para minha mulher, meu Deus do céu, não, 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 não quero, não tô afim, não, não, não. E é curioso isso, é curioso como, né, existe uma abertura a convidar o outro, a chamar o outro e dizer assim: "Vem cá, eu tenho algo aqui para pra compartilhar contigo, para te dar também". E nessa troca que segundo o Bert Hellinger também aumenta, porque toda vez que você me dá mais, eu tenho vontade de te dar algo, vontade de te dar algo meu, não igual, não na mesma medida, não é tete a tete, É, não é uma flor por uma flor, um chocolate por um presente, blá, 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 não é isso, né. É uma coisa que realmente, ao longo desses anos, eu percebo, porque eu percebo que é bom, que é bom. E ao mesmo tempo dizer para as pessoas: "Vale a pena e é difícil". Vale a pena e é difícil. É difícil, porque é diferente. E como você acabou de falar, é, eu estou com alguém que não é como eu, que não pensa como eu, que não vem da família como eu, que não tem a história que eu tenho, e isso é o que enriquece isso. Isso é o que vale a pena. E uma outra coisa que você falou agora foi muito importante, eu acordo com um espelho na minha cara. Eu é, acordo com um espelho na minha cara, porque essa é a pessoa, por nos conhecer tanto, né, Mateus, que não nos deixa nos enganar e nos mentir. Eu não posso fingir coisas pro outro. O outro tá ali me dizendo: "Não, você não é assim, você é do jeito que eu te vejo". E eu me vejo, então, sendo refletido por essa pessoa que tem essa intimidade comigo, que me acompanha há tanto tempo, né, e que sabe muito bem, a gente só se olha, só bate a cara, já sabe: "Ó, né, olha, eu te conheço". E isso de ter alguém também para nós, né, que já estamos, digamos, num trabalho de, enfim, de consciência, terapia, etcétera, constelação, é difícil às vezes também, né, porque nós também somos pegos claro, para humano. que: "Oi, oi, eu te conheço", então é lidar com esse desafio de se ver,
de se ver e de acordar com alguém que abre os olhos e, né, nossa cara toda amassada da noite, diz: eu te amo. É. São, eu digo assim, que às vezes as pessoas são tão machucadas pela vida que a ausência do amor torna-se natural. E Uhum. quando ela experimenta um amor e o amor chega dentro dessa pessoa, começa a doer. A pessoa sente o amor com dor. Isso. Dói amar, Sim. dói esse carinho, dói. Por quê? Algumas vezes a pessoa inconscientemente atrela essa dor à perda, o amor à perda. Ou seja, isso Isso, tá tão vai acabar. Para que que eu vou sentir isso? É né? melhor ficar sem. Isso, E a isso. gente abrir para receber esse amor, tomar esse amor e aprender um jeito novo de amar, é um jeito da gente se decidificar, né? Eu É, acho isso da gente, pô, quem é que não quer ficar onde ela é bem tratada, onde ela é bem respeitada, onde ela é bem admirada? E todo mundo quer ficar num lugar desse. Então, eu falo isso em alguns relacionamentos, sabe, não é viver no mundo de Sofia e achar que tá tudo bem. Mas um reconhecimento do que o outro é, do que o outro faz, das coisas boas, aproximam. E a gente precisa se alimentar daquilo que é positivo para dar conta das coisas difíceis. Que eu falo assim, sabe, Matias? É interessante, porque isso também é uma coisa do Bert. Na vida, tudo tem um ciclo. Tudo tem ciclo, né? Essa dimensão, ela tem um ciclo. Nos relacionamentos, ela tem ciclos. E o final do ciclo é uma crise. Então, todo mundo que vive um relacionamento tem crise. É uma morte. A gente exato, tem. exato. Tudo é a forma que a gente vai lidar com a crise para depois dessa morte recomeçar. Então, tem dias que o casamento e o relacionamento acaba. A gente internamente se decide, não, acabou, não tem mais jeito. Mas aí começa a decisão de novo, aquilo que a gente falou, né? A escolha de fazer, assim, eu me E ao escolho. mesmo tempo, isso é importante você dizer, mas ao mesmo tempo o vínculo se aprofunda. O vínculo se aprofunda. É, Porque o amor e a dor compartilharam nesse sentido, que é uma dor compartilhada mesmo por situações difíceis, perdas, perdas mútuas, sabe? Por exemplo, eu e você perdemos nossa vida de solteiros. Elas perderam suas vidas de solteiros, perderam inclusive a vida de adultos sem filhos. Isso é uma perda, isso não é bom, isso também tem algo a ver com algo, às vezes, traumatizante. A perda da casa, a casa é outro lugar que a gente está morando. Não estamos mais morando perto das nossas famílias, por exemplo. Isso é uma outra crise. E depois vem outras crises, crises na intimidade, crises com os filhos, ou seja, as crises nunca tem só uma, né? Ou seja, são fases de crise mesmo que você está falando, e é muito bom você falar disso também, porque às vezes eu penso um pouco na maré, né? Essa coisa de maré cheia, maré alta e então, tempestade, porque a nossa âncora, essa parte nossa que mantém o barco ainda sobre a água, é uma âncora cuja corrente e cujo peso aumenta com o tempo. Aumenta com o tempo no sentido de que existe algo que me dá uma segurança interna em relação ao outro. Porque nossa, né, Matheus, não sei quanto você, mas assim, eu também já cheguei a querer abrir, fechar mala, fazer malas, ir embora, minha mulher também. Nós já mandamos mutuamente para fora de casa, né? Já chegamos a dormir, né, sozinhos, etc. Mas assim, é interessante esse ponto, porque você sabe uma coisa que eu tenho notado nos últimos anos? E as crises, tem um ponto na crise que eu já estou muito mais tranquilo e sereno, porque algo em mim, que eu nem sei te explicar, está mais forte, mais com mais peso, como se fosse uma coisa mais consistente, mais densa, e que diz para mim, sabe, Mateus, isso também vai passar. Isso também vai passar. E nós podemos ficar juntos. Nós podemos ficar juntos. E vale a pena. De novo, vale a pena. E não porque amanhã tá tudo melhor e maravilhoso e a gente acorda com um céu claro, né? Não, mas
existe aquele ponto de virada, você lembra disso, eu lembro disso, aquele ponto de virada que falamos, existe uma reaproximação, de repente nós começamos a de novo nos reaproximar do outro, né? E conversamos, e temos aquelas conversas que são difíceis, eu não estou falando de DR não chega nem perto a isso, porque DR, enfim, né, parece aquela coisa bem de briga e confusão, mas não é. É uma coisa muito mais de vulnerabilidade, de abertura com o outro, dessa entrega de novo, e de dizer, e isso é uma coisa maravilhosa, eu quero fechar hoje falando isso, minha esposa dizer para mim, com toda a honestidade, com todo o amor para mim, é que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer agora. E isso abre as novas possibilidades. Eu não sei. E isso é a postura fenomenológica de Bert Hellinger, inclusive. A postura fenomenológica é: eu não sei e eu tô aqui. Eu tô aqui. Né? Tem uma coisa também que eu acho importante deixar registrado aqui, Matias. Ela fala assim de que a gente falou isso em outra live, em outra gravação, mas é a respeito da nossa do respeito com a nossa dignidade dentro do relacionamento, sabe? Porque tem momentos em que o jeito do outro rompe com o nosso limite de dignidade, né? E assim, por mais que ficar num relacionamento, manter um relacionamento, olhar o outro e reconhecer do jeito que ele é, e querer estar junto, decidir estar junto, é algo fundamental e bonito de conhecer diversas formas de amor. Foi tudo isso que nós falamos até aqui. Tem algumas pessoas que é importante elas perceberem antes disso a dignidade para também, quando necessário, dar um limite. De dizer para o outro, olha, até aqui deu. Ou a gente muda, ou acabou. Porque um lugar onde o próprio tesouro de amor que a pessoa carrega dentro dela não pode ser rompido, não pode ser abusado, não pode ser roubado. Então, essa pessoa também precisa ter esse cuidado para poder saber dar um limite ao outro, para quando o relacionamento precisar acabar, ele precisa acabar. E eu digo assim, porque tem pessoas que vivem relacionamentos que elas brigam o tempo todo e querem se separar e não conseguem. Uhum. Aí eu falo coisas que influenciam isso. Uma é o destino desse casal. Eles, enquanto precisarem crescer e tomar um do outro, eles vão ficar juntos. Não dá para desfazer. Dois, quando esse aqui já tomou o suficiente e fala assim, olha, eu não consigo mais. Ou seja, essa pessoa já cresceu o suficiente com o outro que essa pessoa precisa ir para um novo nível, para um novo relacionamento. E aí, o final do relacionamento, eu acho que é algo muito importante da pessoa também estabelecer quando necessário, né? Para que ela possa aprender a ser feliz em outras formas de amar. Eu acho importante deixar isso registrado também. Sim. Não, a gente está falando, obviamente, de algo que tem a ver com um certo nível de tanto Né? maturidade, mas também de algo que é saudável. Não estamos falando de algo É, que é um relacionamento saudável e sustentável e com essa noção do espaço próprio, espaço do outro, respeito, enfim. Mas eu acho que talvez na próxima vez, Matheus, nós poderíamos também abordar um assunto que é muito importante nesse contexto também, que é da boa separação. Né? E ainda mais para pessoas em conflito no casal, mas também com filhos, sem filhos, mas algo que às vezes, inclusive para os próximos relacionamentos, é muito relevante. Né? muito boa ideia. Semana que vem, bora marcar. É, com prazer. Grato, viu? Sempre uma alegria, sempre bom trocar isso contigo, viu? É bom encontrar pessoas que têm vivências, estudos e profundidade, né, do que nós vivemos com o Bert, assim, parecido, porque aí a troca vai mais fundo. Legal. Valeu.